louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, antes de adentrar propriamente na temática aqui do vídeo, eu quero fazer uma seguinte pergunta a vocês, no geral. E também essa pergunta tem correlação com a temática do vídeo, que é a seguinte pergunta. Você se matricularia numa escola onde o professor fosse admirador de Lúcifer, de Satanás? Vou estender mais ainda essa pergunta. Você que é pai, que é mãe, ou você que é responsável por crianças menores e que se diz católica, cristã, você matricularia seu filho numa escola onde professores ou professor fosse admirador de Satanás ou de Lúcifer, dos demônios? Você que é universitário, que muitas das vezes faz orações, reza para passar no vestibular, faz até, digamos assim, certos sacrifícios no sentido cristão para passar no vestibular, e chegando lá, você assistiria a aula numa universidade, ou seja lá onde for, no seu curso superior, você aceitaria a aula de um admirador de Satanás, uma vez que você rezou, pediu a Deus para entrar na universidade? E aí? E essa pergunta pode ser estendida a todos, de modo geral. Todos os cidadãos que se auto-intitulam cristãos. Vocês que mesmo não estudando de maneira formal, vocês acham benéfico que nas escolas secundaristas, primárias ou superiores, os professores fossem admirador de Satanás, dos demônios? Essa é a pergunta que eu quero fazer logo no início do vídeo e que depois eu vou explicar o motivo. Bem, agora eu vou propriamente, digamos assim, discorrer sobre o porquê eu fiz essa pergunta. Recentemente, aqui em Natal, na cidade onde eu moro, houve um evento educativo que se auto-intitulava como o maior do Norte e Nordeste, chamado Expo Educ 2024. Eu vou aqui tecer algumas críticas e também alguns comentários sobre o evento. Não fui ao evento, quero deixar bem claro que não fui ao evento. Esse tipo de evento eu não vou, em hipótese alguma. Depois, com o discorrer do vídeo, vocês vão perceber porque eu jamais iria a um evento como esse. E o título desse ano, parece que se tornou, digamos assim, está se tornando uma tradição isso aqui, essa Expo Educ. O título desse ano é o seguinte: o que a escola precisa aprender antes de ensinar? Aí, pelo que eu vi, acompanhei no site, que eu dei uma olhada rápida no site sobre esse evento, se configura como 3 dias de palestras educativas, voltada para a educação, onde tinha várias personalidades ali, digamos assim, até famosas, conhecidas no Brasil inteiro, e entre eles, que eu penso ser o mais conhecido de todos, que é o Leandro Carnal, um historiador que se diz ateu, e por aí vai. Digamos que ele seria a cereja do bolo, o principal do evento, a estrela do evento. E analisando, eu comecei a perceber, de um modo geral, eu que sou pai, né, tenho que estar vigilante a eventos sobre esse, e eu também, o canal aqui também se debruça sobre questões educativas. E foram, se eu não me engano, 3 dias de eventos, dia 25, 26 e 27. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas parece que não, o evento final iria ser apresentado, a palestra final seria apresentada pelo Leandro Carnal, e depois viriam os encerramentos. E ele tem um título da palestra dele, chama-se
Educação humanizadora. Reflexões sobre o papel da escola na transformação social. Esse título é aparentemente, digamos assim, normal. Um título que talvez não seja indiferente para muitas pessoas, mas para gente que estuda, para gente que se debruça sobre as artimanhas do inimigo, assim também para gente que tem um mínimo de conhecimento sobre determinadas coisas, eu fiquei logo com orelha em pé, digamos assim, como diz no interior, orelha em pé sobre esse título. Ou seja, a educação humanizadora, reporta humanismo, reflexões sobre o papel na escola na transformação social. Essa questão de humanismo, transformação social, revoluções. Eu comecei a perceber, eu disse, não, aí tem alguma coisa aí. E que de fato tem. Por quê? Aí eu já tinha visto já sobre isso, andei vendo algumas matérias sobre o tal Leandro Carnal. Eu não sigo. E ele se diz admirador de Lúcifer. Por quê? Porque, segundo ele, o Lúcifer foi o primeiro empreendedor de todos os tempos. E não simplesmente por ele ser esse empreendedor, mas porque, segundo ele, a história propriamente dita começa com a rebeldia, a revolução. Ou seja, quando você se volta contra aquilo que já está estabelecido, seja espiritualmente ou moralmente. No caso, Lúcifer se voltou contra Deus. Ele também faz até menção em uma reportagem que eu vi, se não me engano, na Globo, no site da Globo, aí depois vocês busquem. Ele fala que tem essa visão positiva do Lúcifer, porque, segundo ele, quem apresentou essa visão foi um protestante, numa obra que eu não me recordo agora o nome. Mas nessa obra, estou querendo lembrar o nome da obra, mas vem aqui na mente de volta. Ele diz que o autor coloca na boca do Lúcifer o seguinte, que é melhor ser um rei no inferno do que um escravo no céu. Deu para compreender? Isso faz ele admirar Lúcifer, ou seja, ser o rei do inferno, ter seu próprio empreendimento. Segundo ele, para ele é melhor o Lúcifer, você ter uma personalidade luciferiana, do que você ser uma pessoa submetida a Deus, servir a Deus. Porque para esse pessoal, servir a Deus, obedecer aos princípios de Deus, é simplesmente ser escravo. Deu para compreender? E vai mais. E ele dá vários exemplos lá, que eu li numa matéria, ainda da Globo, e ele fala realmente que a história é isso, se faz com rebeldia, com revoluções. E que, de fato, o primeiro revolucionário da história foi o Lúcifer, o primeiro a se voltar contra Deus. E o que me admira nisso é que esse indivíduo tem vários seguidores, tem uma legião de fãs, inclusive pessoas que se dizem cristãs. E entre essas pessoas que se dizem cristãs, pelo que eu vi uma certa vez, tem uns que ainda o tomam como exemplo, até mesmo como alguém digno de ser intérprete das Sagradas Escrituras, da Bíblia. Deu para compreender? A que ponto nós chegamos? Aí esse indivíduo faz a palestra, se eu não me engano, a palestra final, e fecha com chave de ouro, entre aspas, ou com chaves do inferno. Aí vamos aqui agora refletir sobre o tema, de acordo com o que eu acabei de falar. E que, de fato, esse título aqui é um título digno de um admirador de Lúcifer, de um admirador de Satanás. Por quê? Ele fala o seguinte, educação humanizadora. Esse termo humanizador vem de humanismo. Aí ele ainda completa o subtítulo, digamos assim, reflexões sobre o papel da escola na transformação social.
Que transformação social é essa que ele deseja? É uma sociedade rebelde, uma sociedade onde quebre todos os tabus, que se volte contra todos os valores. E, inclusive, ele, o tal do Leandro Carnal, ele, se eu não me engano, no ano passado, teve uma matéria aí que saiu dele, onde ele se diz, quer dizer, ele é casado com um homem jovem, ou mais jovem do que 30 anos mais novo que ele. Deu para compreender? Aí eu faço a seguinte pergunta, pessoal. Diante disso tudo, que eu ainda vou completar ainda sobre isso aqui. Até agora, deu para compreender mais ou menos? Aí essas pessoas que se dizem ateias, que nem ele que se diz ateu, é necessário a gente que é pai, ou a gente que se debruça sobre a verdade, perceber o seguinte, que o fato de alguém dizer que é ateia, ou seja, não tem uma vida devota a Deus, não acreditar em Deus, não quer dizer que ele não se devote a algo. Não quer dizer que ele não tenha algo como uma religião. No caso aqui, ele é admirador do Lúcifer. E vamos agora se ater ao termo humanismo. Eu tenho aqui esta obra, Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia, de André Lalande, que ele tem um termo aqui sobre o humanismo, que inclusive vou ler aqui para vocês na íntegra, o primeiro, porque tem várias acepções aqui do termo, mas o primeiro eu pensei, dos que eu li, eu penso ser o mais completo, que condiz mais digamos assim, a esse movimento revolucionário, humanista, e que está mais de acordo, digamos assim, com a concepção dele, que diz o seguinte, que é a primeira concepção aqui do André Lalande, que é a concepção A, abre aspas, aqui sobre o humanismo, abre aspas, movimento espiritual representados pelos humanistas do Renascimento e caracterizado por um esforço para realçar a dignidade do espírito humano e para o valorizar, reatando os laços, depois da Idade Média e da Escolástica, entre a cultura moderna e a cultura antiga. O humanismo não é apenas o gosto pela antiguidade, é o seu culto levado tão longe que não se limita a adorar, mas esforçar-se por reproduzir. E o humanista não é só o homem que conhece os antigos e nele se inspira. É aquele que está de tal modo fascinado pelo prestígio que os copia, os imita, os repete, os adota os seus modelos e os seus modos, os seus exemplos e os seus deuses, o seu espírito e a sua língua. Continua. Um tal movimento, levado até as suas extremidades lógicas, tendia a nada menos do que suprimir o fenômeno cristão. Fecha aspas. Deu para compreender, pessoal? O que está por trás desse humanismo? Nada mais, nada menos do que suprimir a tudo que é cristão. Suprimir o cristianismo. Ficou claro? Por isso que faz sentido o título dele. Eu até anotei aqui. Repito o título. Educação Humanizadora. Reflexões sobre o papel da escola na transformação social. Deu para compreender? Aí, eventos como esse acabam inspirando professores, pseudoeducadores, diretores de escola. Evento como esse aqui, que se auto-intitula como Norte e Nordeste, eu acredito que vem de outros estados, não apenas daqui. Porque teve palestrantes que, se eu não me engano, até de Portugal veio. E por aí vai. Deu para compreender, pessoal? Aí o pai e a mãe, que pensa que está matriculando o filho para que ele adquira um conhecimento, para que ele se desenvolva intelectual, moralmente,
está tendo aula com discípulos de Satanás, com seguidores de Lúcifer. É a realidade, pessoal. Não tem como esconder isso aqui. E detalhe, muita gente ainda, eu acredito que se sai, como já vi, muita gente indo a palestras desse Leandro Carnal, evento, e saindo lá se regozijando, se achando o máximo porque estava na palestra de um admirador de Satanás. A realidade é essa, pessoal. Não tem como esconder. Aí você que é pai, é mãe, aí coloca o filho na escola, aí pensa que está lá, que o objetivo lá é ele crescer espiritualmente, moralmente, sobretudo intelectualmente. Sai de lá um revolucionário, um transformador social, que se revolta contra a sociedade. E qual é o pilar de toda a sociedade? A família. Ficou bem claro o alvo disso tudo? Aí você pode me perguntar, você pode contra-argumentar, dizer, mas Antônio, você está sendo radical demais. Eu acredito que tinha palestrantes ali, outras palestras que podem sim ser aproveitadas e são dignas de assisti-las, porque tem conteúdos científicos. Não nego, com certeza não nego. E certamente tem. Porém, pessoal, essas outras palestras e todas as demais que, por sua vez, poderia ou podem ter esse conteúdo científico benéfico, ele é parte do problema, não é parte da solução, é parte do problema metodológico. Ou melhor dizendo, ele faz parte do escopo metodológico do que é o sistema atual. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, saiu aí em todas as mídias, aí, no modo geral, uma namorada, uma mulher que namorava um homem aí, um empresário, foi acusada, suspeita de assassiná-lo por envenenamento. Esse veneno estava num tal de brigadeirão, ou seja, no chocolate, eu acredito, chocolate, alguma coisa aí de chocolate. Não sei o que é esse brigadeirão, o que eu conheço é uns brigadeiros pequenininhos, mas talvez tenha esse brigadeirão, tamanho aí de um prato, sei lá. E ela colocou lá umas substâncias venenosas, que parece, pelo que eu vi, acabou levando o namorado dela à morte. Aí eu faço a seguinte pergunta. Se contivesse apenas ali o veneno, a namorada dela, desse empresário que foi assassinado, se a namorada dele tivesse chegado apenas com veneno e dado a ele, ele iria consumir, ingerir? Claro que não. Mas está dentro de um chocolate, está dentro de um brigadeiro. Não dá para suspeitar. Semelhantemente, são eventos como esse. Pode sim conter ali, digamos assim, no seu corpo, coisas boas, como o chocolate em si não é mau. Mas tem um veneno ali. Tem um veneno. E o objetivo é inserir o veneno e não dar o chocolate. O objetivo de eventos mundanos, de eventos que se opõem a nosso Senhor Jesus Cristo, que se opõem ao reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, é justamente esse. Disfarçado de bondade, disfarçado de coisas humanas, colocar o veneno. Digamos assim, essas outras palestras seria apenas o mel para atrair as abelhas. Sei lá se o termo correto seria esse. Mas seria o doce para atrair as abelhas. Ou como é que se pode dizer? O queijo para atrair o rato, a ratoeira. Deu para entender o que eu estou falando? Ficou claro? É isso, pessoal. A gente tem que estar extremamente atento. Eventos como esse, eu jamais vou. Jamais irei. Ficou bem claro? Aí, dando continuidade. Aí o pai ou a mãe matriculam o filho numa escola, pensando que ele vai se desenvolver intelectualmente, moralmente. Aí chega em casa o menino transformado socialmente, porque ele não está lá para
educar-se, se aprimorar intelectualmente, digamos assim, desenvolver melhor suas faculdades intelectivas. Não, ele está lá para ser um transformador social. Ele está lá para ser o quê? Como diz o próprio título, um transformador social. É isso. Por isso que eu me assustei, né? O que a escola, o título do evento desse ano é: o que a escola precisa aprender antes de ensinar? Aí eu me pergunto, eu não fui a esse evento, aí eu pergunto, diante dessa última palestra aqui, que geralmente é a que fecha com chave de ouro, o que a escola foi lá aprender antes de ensinar? Porque é simples. Porque se uma escola quiser aprender, ensinar matemática, ela vai estudar matemática, os professores vão estudar matemática. Se quiser ensinar português, vai aprender português, vai estudar gramática. Física, vai estudar física. Geografia, vai estudar geografia. Deu para compreender? É simples. Aritmética, vai estudar aritmética. Filosofia, vai estudar filosofia. Ciência, vai estudar ciência. Ficou bem claro? Aí todos os anos, passa ano e mais ano, e o nível de QI do brasileiro vai indo, caindo vertiginosamente. E eventos como esse, com certeza, contribuem para isso. Porque todos os anos, eventos como esse são feitos às centenas. Todos os anos, as escolas municipais fazem esses eventos, que é planejamento anual, não sei o que, todos esse ano. E o nível cada vez mais cai. Ficou bem claro? Eu vou dar um exemplo de como a escola hoje é tão deficitária que às vezes eu me pergunto por que ela existe aos moldes atuais, lógico. Vez por outra, a gente vê pessoas, mendigos que moram na rua, pessoas, moradores de rua, que pegam ali um livro que está lá, uma revista, começa a ler alguma coisa e tal, e faz vestibular e passa. Outros que são filhos de catadores de lixo, chega em casa, a mãe traz um livro lá do lixo e tal, começa a estudar, passa no vestibular, passa em medicina. E nunca frequenta um cursinho. Aí eu pergunto, a escola serve para quê? Se alguém que não vai ao cursinho, mal estudou nas escolas, aí eu pergunto, ele teve sorte ao sair da escola cedo? E por aí vai, pessoal. É isso. Essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês. Por isso que a pergunta do início. Você permitiria que seu filho, se você for pai ou mãe, permite que seu filho tenha aulas com professores satanistas, admiradores de Lúcifer? Responda. Depois não venha dizer o seguinte, que nem eu vejo muitos pais. O que foi que eu fiz? Eu dei tudo ao meu filho e hoje ele está com esse comportamento. Eu penso que ele é um sujeito e virou outro. Que eu não vou aqui expor exatamente, mas vocês deu para compreender. Eu penso que estou criando um homem de verdade ou uma mulher de verdade para casar, para ter filhos, mas eles se rebelaram. Está aqui o resultado. A escola como transformadora social. Seu filho não está indo lá aprender português, matemática, física, química, não. Está indo lá para ser um revolucionário. Se voltar contra você mesmo, que é pai, que está pagando o seu filho para estudar em escolas particulares ou não. Mas você que é pai, que se esforça, trabalha para colocar um filho na universidade ou até mesmo pagar uma escola melhor, você pensa que ele está melhorando? Não, ele está se transformando em uma bomba atômica para destruir os pilares da sociedade, ser um transformador social. Porque atrás desse termo transformador social é justamente isso, ser um revolucionário, ser um colaborador do anticristo. Por isso que eu expus aqui o conceito de humanismo. É isso, pessoal.
Agora, também não adiantaria eu fazer apenas essa crítica, se também eu não expusesse aqui uma maneira de vocês solucionarem esse problema educacional que se implantou aí no geral, que é esse humanismo dentro das escolas, digamos assim. E a gente viu que o humanista, ele se opõe ao quê? Ao período medieval, à escolástica. O que foi a escolástica em termos intelectuais? Foi simplesmente o cume, digamos assim, da inteligência humana, o ápice da inteligência humana, onde a gente teve simplesmente o maior doutor de todos os tempos, a mente humana, estou falando de Cristo, que é humano, e Deus. Estou falando do ser humano. Teve o maior intelectual de todos os tempos, que foi São Tomás de Aquino. Então, nada mais do que o próprio São Tomás de Aquino para ser a cura desse humanismo, para destruir essa porcaria de humanismo. Por isso que eu proponho para vocês a obra de São Tomás de Aquino. Suma Teológica. Deixa eu ver aqui outra que eu peguei só a título de exemplo. Ah, não está aqui. Está aqui. Iniciação à Filosofia de São Tomás de Aquino. Psicologia educacional. Essa é uma psicologia ao modo escolástico, tomista, todo ele. Você vai aprender a desenvolver o intelecto, a moral, suas faculdades cognitivas, intelectuais, morais, de forma tomista, de forma escolástica. Tenho esse outro aqui, Elementos de Filosofia, que, digamos assim, são 4 volumes, que é uma síntese filosófica das obras, digamos assim, de São Tomás de Aquino. Tenho esse outro aqui, que não chega a ser escolástico, mas é excelente, Catecismo da Educação. Tenho essas outras aqui, Manual de Psicologia Aplicada à Educação, que são 5 volumes, de Luiz Ribollet. Manual de Psicologia Aplicada à Educação, aí ele também tem outros sobre disciplinas, como você ensinar aritmética para o seu filho, ensinar as demais ciências, geografia, até mesmo catecismo. Ou seja, aqui são só títulos de exemplos. Como você solucionar essa porcaria que está aí nessas escolas. Esses humanismos, liberalismo, que nada mais não do que satanismo nas salas de aula. Luciferianismo nas salas de aula. É isso, pessoal. Eu espero que tenha dado para compreender. Ficou um vídeo um pouco longo, mas esse é o meu método, é o meu modo. Poderia aqui fazer o vídeo em partes menores, mas é isso. Eu não poderia expor de maneira que eu quero expor, tudo que eu quero expor de forma tão simplória, de forma tão, digamos assim, sintética. Não, é necessário isso. Tem outras obras aqui que eu queria colocar, mas posteriormente eu coloco. É isso. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Até aqui, agradeço mesmo de coração. Lembre-se que todos nós devemos ter como, digamos assim, intenção, seja nas nossas ações, nos nossos pensamentos, o bem de Deus, aliás, a glória de Deus e o bem das almas. Assim também como a gente não deve esquecer jamais o nosso objetivo aqui na Terra. Conhecer, amar e servir a Deus. Conhecer, amar e servir a Deus não é escravidão, como afirmou o luciferianista. Não, é ser livre, porque só conhecendo a Deus é que a gente vai conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, a gente verdadeiramente é livre. É isso. Lembrando sempre que nosso objetivo aqui na Terra é conhecer, amar e servir a Deus. Fiquem todos com Deus e até a próxima.